através da vida deles, para abençoar o teu povo, para abençoar a tua obra. Eu creio e tomo posse, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aplauda ao Senhor. Vamos receber, irmã Miriam e irmão Reginaldo. Graça e paz, igreja. Amém. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, aos nossos pastores, o pastor Moisés, o pastor João, a pastora Arlete, a pastora Cleoci, os nossos líderes, o irmão Arthur, a nossa irmã Dani, a nossa levita, que Deus possa abençoá-los grandemente, que possa derramar chuva de bênçãos na sua vida, no seu ministério, nas suas finanças, tá? Deus possa abençoá-lo grandemente. Eu queria me apresentar, meu nome é Reginaldo, eu tenho 55 anos, faz 9 anos que eu sou casado com essa princesa aqui, a irmã Miriam, faz 10 anos que eu congrego na Brasil para Cristo, eu faço parte do Ministério de Louvor, eu sou percussionista do Ministério, eu glorifico a Deus por esses momentos. Às vezes as pessoas perguntam para mim a minha atividade. Eu falo que sou policial militar. As pessoas até estranham. E algumas pessoas me questionam: como que você consegue associar o seu lado policial militar e o seu lado cristão, né? Então muitas pessoas vêm indagar eu nessa situação. Eu falo que devemos ser justos em nossas ações e atitudes, né? A lei do homem existe para ser cumpridas, né? Deus deu essa autonomia para os policiais, para os nossos legisladores, usar leis sobre os homens. Eu queria aqui ler para os irmãos em Romanos 13, 1, 2 e 3, a palavra do Senhor, que fala referente a isso que eu estou comentando com a igreja. Romanos 1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Romanos 13, 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. 13, 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Irmãos, nós sabemos que sofremos críticas, né, pelo nosso trabalho, que é um trabalho muito atípico, mas também recebemos elogios, porque não é fácil. Nós, na nossa atividade policial, não medimos esforços para atender o bem-estar da sociedade. Às vezes nem conhecemos essa pessoa, mas nós dedicamos a nossa vida, o nosso trabalho em prol da comunidade, né? Essa é uma profissão que eu abracei com amor, com carinho. É uma profissão que sustenta a minha casa, a minha família, o meu dia a dia. Então agradeço a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida. Amém? Vou passar a palavra aqui para minha irmã Miriam, né? Que Deus possa abençoá-la, Miriam. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, irmãos. Amém? Somos gratos a Deus por essa oportunidade, né? Estar aqui não é nada fácil, né? Eu sei que alguns já tiveram aqui, né? Outros casais já tiveram aqui, já tiveram usando a palavra, abençoando a vida de cada membro, cada servo dessa igreja, né? E Deus usou, capacitou a cada casal, e eu creio que será assim também conosco. Amém? Então somos gratos, agradecemos aos pastores, né? Pastor Moisés, pastor João, as pastoras Arlete, Cleuci, aos nossos líderes Arthur e Dani, que confiou em nós, né, para trazer essa palavra, para usar das nossas vidas para trazer essa palavra. É claro que nós não estamos aqui porque somos melhores que ninguém. E podemos dizer que, por conta de todos esses acontecimentos de pandemia, nós não tínhamos condições de estar aqui. Nós não tínhamos condições de
Está falando sobre dinheiro, sobre finanças, sobre fidelidade. Se você olhar pelas nossas condições, né? Mas nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Deus com certeza tem nos abençoado. Eu, correndo o meu texto aqui, uma das coisas que me veio à mente foi: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu creio que Ele vai continuar ajudando. Ele vai continuar nos suprindo as nossas necessidades. Ele vai continuar usando as nossas vidas e trabalhando em nós e através de nós. Assim nós cremos, né? Porque Deus, Ele tem usado as nossas vidas, ainda que nós sejamos falhos. Eu creio que não é só com a gente, mas acho que cada um de nós, que somos cristãos, que falamos da palavra de Deus, que damos testemunho de quem nós somos, Deus usa pela infinita misericórdia dEle. Não porque nós somos bons. O louvor acabou de dizer, né? Não é porque, pelo que eu fiz, mas é pela graça e misericórdia de Deus, né? Então, quero deixar bem claro para os irmãos. Deus vai falar através da palavra dEle e vai te abençoar através da palavra dEle e através das nossas vidas. Amém? Só posso dizer que Deus é um Deus de propósitos e que Ele cumpre todas as suas promessas. Nós cremos na recompensa que vem do Senhor mediante aquilo que temos plantado. Eu falo aquilo que temos plantado porque a nossa vida é uma vida que a gente escolheu trabalhar e viver do nosso suor, né? E nós temos trabalhado muito, né? Nos últimos tempos a gente tem trabalhado muito. Eu posso dizer por aquilo que eu tenho feito, né? Eu tenho trabalhado muito. Qual que é a minha atividade hoje? Eu trabalho numa academia que é da nossa família, que fica aqui na Avenida São Euquinde, a Power Academia Esportes. Então a gente trabalha ali em família, né? E eu também trabalho com um setor de eventos, né? Um setor que foi muito atingido agora por causa da pandemia, mas mesmo assim o Senhor supriu, né? E a gente ainda continua trabalhando nesse setor, né? Deus supriu algumas necessidades, criou algumas estratégias, né, para a gente continuar trabalhando, né? Como o Reginaldo se apresentou, né, eu estou aqui passando batido, né, e não estou me apresentando. Eu creio que a maioria das pessoas já me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Miriam, eu tenho 50 anos, né, sou dessa igreja há 23 anos, membro dessa igreja há 23 anos, né, eu sou da época que nós orávamos no terreno, né, quando aqui era terreno. Nós orávamos aqui, fazia campanha de oração nesse local. Então, já são 23 anos que a gente está aqui, né, nessa obra, acreditando naquilo que Deus tem a fazer, né, nesse local. Amém? Tenho um filho, né, já adulto. Somos casados há 9 anos, como disse já o Reginaldo, né? E estamos aí na luta, né, perseverando. Nós não somos uma família que temos filhos pequenos, né, porque nossos filhos já são adultos, né, já são, como é que fala, idôneos, né, cada um cuidando da sua vida, né, mas filho não tem idade, né, eu falo que filho não tem idade, sempre vai ser filho, independente de qual a idade dele. Amém? A Miriam falando em bênçãos, eu lembrei, 3 anos atrás, o pastor Moisés fez uma ministração abençoada, que eu tomei posse. Ele falou que os nossos pastores têm o hábito de ungir os umbrais das portas. Toda vez unge o umbral das portas. E ele falou, todo aquele que passar pelos umbrais das portas serão abençoados. Eu tomei posse dessa palavra. E eu, graças a Deus, a minha esposa, a minha família, estamos abençoados porque tomamos posse da palavra de Deus. E toda vez que você acredita que o homem de Deus falando para a sua vida, você será abençoado. Amém? Iniciando aqui vida financeira segundo a palavra de Deus. Não somos donos, somos apenas administradores. Nós enganamos que não, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro é de Deus. Deus vai conceder a você uma parte para você administrar a sua vida, né?
qualquer momento ele pode tirar de você. Você pode ganhar 100, 200, 300, você fica doente, fica incapacitado, você perde tudo, né? Devido à pandemia, isso é uma prova real e viva, que a pandemia derrubou muitas pessoas, destruiu muitas empresas, acabou com muita família. Muitas pessoas se mataram, muitas pessoas acabaram com o casamento por esse motivo. Então Deus é soberano, nós temos sempre que clamar por Deus nas nossas vidas. Por mais difícil que seja a nossa vida, ou ganhando bem ou ganhando mal, nós devemos sim glorificar a Deus por cada dia que nós abrimos nossos olhos, colocamos os pés no chão e fomos trabalhar. Temos que dar glória a Deus que hoje eu estou trabalhando, hoje eu vou buscar o meu provento para a minha família, para sustentar o meu povo, para me satisfazer pessoalmente, né? Como é duro, eu como policial, eu vejo muitas coisas difíceis aí. Quantas vezes eu vejo família chorando que não tem dinheiro para comprar um leite, para comprar um arroz, depende de doações. É muito triste, pessoal. Então, esse tempo, 30 anos de polícia, a gente vê muitas coisas que chegam a cortar o coração. Pessoas largadas nas ruas, pessoas que vêm de famílias financeiramente muito bem, mas devido ao vício, ele abre mão de ficar ao lado da sua família para viver da dependência da droga, né? Como o pastor diz, nós temos também alguns centros de recuperação da igreja, que glória a Deus, que alguns irmãos venham, são recuperados, né? E voltam para a sociedade. Amém? Deus é o dono do ouro e da prata. Significa que Ele é soberano, possuidor de todas as coisas. Deus é a fonte de todas as riquezas, porque tudo nele pertence. Na Bíblia, o próprio Deus que afirma ser o dono do ouro e da prata. Através do profeta Ageu 2:8, a palavra de Deus diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Irmãos, temos que entender que Deus é dono do nosso dinheiro, pois somos apenas administradores. Teremos que prestar contas ao dono sobre a nossa administração cedo ou tarde. Devemos prestar contas a Deus. Então vai chegar um certo momento que Deus vai pedir, né, para a gente prestar conta se a gente usou bem ou mal as nossas finanças, né? Para falarmos da vida financeira da família ou do casal, temos que levantar o que diz a Bíblia sobre finanças e prosperidade. Será que a Bíblia tem alguma coisa para dizer para nós a respeito de dinheiro? Pois acredite, o maior best-seller da história tem muito a dizer sobre finanças e como administrar bem os recursos financeiros. Uma pesquisa feita pelo escritor americano Howard Dayton revelou que existem mais de 2.350 versículos falando sobre dinheiro, finanças e riquezas na Bíblia. Já no livro de Provérbios, são mais de 100 passagens sobre esse tema. O propósito de Deus para essa noite é revelar na palavra dele aquilo que te fará ir além, ser um vencedor e ser próspero. A palavra de Deus, como diz aqui essa pesquisa, ela tem 2.350 versículos. É lógico que nós não vamos abrir aqui a quantidade de quais são esses versículos. Mas é claro que a Bíblia, ela trata da vida financeira, fala do dinheiro, como você administrar e como você conduzir bem o seu ganho, né? Então, assim, a gente tem um respaldo bíblico de como administrar as nossas finanças, de como conseguir administrar as nossas contas, tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós, né? Eu falo que eu acredito que a maioria das pessoas hoje pratica isso. Aquela planilha que nós devemos ter, onde a gente coloca lá o que entra e também sai, porque não adianta você colocar o que entra. Muitas vezes a planilha ela é mascarada, né? Ela só tem o que entra e as contas fixas, né? Mas aquele picadinho que você gasta todo dia, você não coloca. E aonde que vai a maioria do seu dinheiro? É o picadinho, né? É a padaria R$10, né? É o cachorro-quente R$20, é a Coca-Cola, né? É muita coisa, irmão. Se a gente for relacionar aqui tudo que a gente
às vezes gasta no meio do caminho, no seu trabalho, voltando para casa. Então são muitas coisas. E quando a gente coloca isso na ponta do lápis e você faz ali, né, discrimina tudo, aí é que você sabe o quanto você gastou. Se você não faz isso, você não tem ideia daquilo que você gastou. Você sabe que saiu. A minha mãe tem o hábito de falar assim, trocou R$50, já era, foi. Né? O dinheiro vai embora. Hoje a gente tem uma facilidade. Para mim está sendo mais fácil. Posso falar por mim. Essa forma de pagamento através de Pix facilita porque você não fica com o dinheiro na mão. E você sabe para onde você está mandando o dinheiro. E você já sabe, ao mesmo tempo você já calcula ali, né, o que você pagou e o que você tem ali de crédito ainda. Então, é uma forma de você não estar ali, porque quando você está com o dinheiro na mão, às vezes é mais fácil você gastar. Né? Uma das facilidades do gasto também é o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele parece que você está pagando, né? Porém, você vai pagar só quando a fatura chegar. Então, o cartão de crédito é um grande risco. Né? Eu acredito que a maioria das pessoas aqui já trabalham com cartão de crédito, ou já trabalhou, já teve algum problema com cartão de crédito, porque no começo a gente acha que é muito fácil administrar, mas só quando a gente, né, vê a borrachada no final do mês, que a gente percebe o quanto que é fácil você utilizar, difícil é você, né, honrar ali com o pagamento. Então, é um risco que, né, todos nós temos que programar melhor o gasto, né? Eu falo que a gente tem que programar melhor, porque é muito fácil você passar. O limite ele está disponível, você vai passar, mas ele chega para você pagar. É um boleto que vai chegar ali para você pagar, né? Então, nós temos que saber. A Bíblia vai falar sobre você administrar as suas finanças. Nunca gastar mais do que você ganha. Você administrar da forma que você sempre tem um pouco, uma reserva. Depois o Reginaldo vai entrar aqui em alguns textos que vai falar a respeito disso, né? Qual o significado e conceito de prosperidade na Bíblia? Prosperar, no ponto de vista bíblico, é avançar na direção da vontade de Deus. E isso muitas vezes implicará em perdas materiais e tempos de tribulações. Por exemplo, em tudo que José fazia no Egito, prosperava, mas, no entanto, ele ainda vivia na escravidão e prisioneiro. E isso fazia parte do plano de Deus para usá-lo naquela nação. José era, né, tudo que ele colocava a mão dava certo, ele era próspero em tudo que ele colocava a mão, né, rendia. Ele próprio foi ali e tirou o Egito de uma condição de miséria para uma condição de poder oferecer para as outras nações, né? Através do quê? Através da sabedoria, né, de Deus na vida dele. Deus usou a vida dele para isso, né? Então, mas mesmo assim ele ainda era o quê? Escravo. Vivia como um prisioneiro. Mesmo quando, né, mas Deus colocou sabedoria nele. E nós devemos pedir isso a Deus, sabedoria para administrar, né? Quando você tem sabedoria, do pouco você faz muito. Quando você sabe lidar com essa situação, com pouco você acaba acrescentando mais, né? A Bíblia diz que quem ama a Deus será próspero, mas isso não significa que todo crente vai ser rico. Deus promete nos dar aquilo que precisamos quando obedecemos e confiamos nele. Isso não é tudo que queremos, mas é tudo que precisamos e que vai nos ajudar. Dentro destes contextos de prosperidade financeira, vamos pontuar aquilo que contribui para uma vida financeira abençoada em uma família ou um casal. Prosperidade baseada em princípios. Todos sabemos que um dos princípios para sermos abençoados é ser obediente à palavra de Deus. A Bíblia traz referência que nos ensina sobre ser dizimistas e ofertante. Esses tributos estabelecidos na palavra de Deus são obrigatórios e não limitam só na lei de Moisés. É importante reafirmar que os dízimos não são um aspecto da lei cerimonial e que fazem sim parte da vida cristã.
Este princípio nasceu antes da lei que foi instituída em Moisés. Abraão, o pai da fé, foi o primeiro a consagrá-lo, em Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos às tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Logo depois, Jacó, seu neto, também se comprometeu em dizimar. Gênesis 28, 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eles são exemplos de obediência que a Bíblia relata como princípios a serem seguidos. Então aqui nós temos dois exemplos. Abraão e depois Jacó, o seu neto. Então Abraão, quem conhece aí um pouco da história de Abraão, tudo que ele fazia, ele oferecia a Deus uma parte. Quantas vezes a gente vê na Bíblia ele oferecendo o melhor bezerro dele, o melhor ovelha dele, para consagrar ao Senhor. Os outros que estavam por perto dele até falavam, mas por que ele faz isso? Mas era o compromisso que ele tinha com Deus e o propósito que ele tinha feito com Deus, de dizimar aquilo e de ofertar aquilo a Deus. E Abraão foi ricamente próspero, ele prosperou muito, Deus abençoou muito a vida dele, ele conseguiu acrescentar muito dos seus bens através dos propósitos que ele fez com Deus. E uma das coisas que nós, como cristãos, às vezes, deixamos de fazer, são os propósitos com Deus. Às vezes, Deus ele tem coisas grandes para fazer conosco, para fazer nas nossas vidas. Mas às vezes a gente não tem essa fé, de falar com Deus e buscar em Deus aquilo que nós queremos, os nossos sonhos, os nossos propósitos. Às vezes a gente deixa de pedir a Deus. A gente deixa de fazer com Deus, sabe, como Abraão fez. Colocar ali, dar o seu melhor para requerer algo. Não que você está fazendo uma troca, mas você está confiando, é a sua fé. Você está depositando em Deus a sua fé. Você está depositando em Deus porque você crê, Então, às vezes, você deixa de fazer porque você tem medo de perder. Mas quem perde para Deus? Ninguém perde para Deus. Deus tem muito mais para nos dar. O Reginaldo acabou de dizer que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele que conduz, Ele que te dá. Se Ele quiser levantar alguém para ofertar na sua vida, para depositar em você, se Ele quiser abrir uma porta para você, onde você vai ter recursos materiais muito maior do que você pode imaginar. Vale a pena você fazer propósitos com Deus. Vale a pena você crer naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Fazer propósitos é você acreditar ao ponto de falar, Deus, eu quero assim, assim e assim. O que quer dizer isso? Por exemplo, quando você quer algo, você quer um carro. Você fala para Deus, Deus, eu quero o carro de tal marca, de 4 portas, com ar-condicionado, assim, assado, do jeito que você quer. Você vai procurar e você vai buscar o carro do jeito que você quer. Então você vai pedir para Deus da forma que você quer. Então fazer propósito com Deus, às vezes você não tem nada. Às vezes você fala assim, não tenho um centavo no bolso, mas eu vou ter isso. Eu quero buscar a Deus para ter isso. E você faz ali um voto, um propósito com Deus. Existe propósito com Deus não só para a compra de coisas materiais, mas existe propósito com Deus para você alcançar uma faculdade, fazer um curso, e você alcançar uma profissão. Existe propósito com Deus para você adquirir aí um bom relacionamento, ter um bom casamento. Tudo isso é propósito com Deus. O que você quer para o seu futuro, o que você quer para o seu amanhã, são propósitos que você faz com Deus. Amém? Aproveitando que a Mira disse, quando nós fomos nos casar, fizemos uma proposta. E em 6 meses, a gente tinha aquela vontade de casar, aquela vontade de formar uma família. E eu falei, a Miriam falou, a gente em 6 meses nós temos que preparar o casamento todo. Eu falei, Miriam, em 6 meses é muito pouco.
Não temos condições de da gente preparar tudo, fazer festa, não. Vamos colocar na mão do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Ele é o dono do ouro, da prata. Firmamos um propósito com Deus, trabalhamos bastante. Eu tinha ações na justiça, eu acabei ganhando ações naquele momento. Então Deus foi me provendo, né? Me provendo com dinheiro. A Miriam foi abençoando eu e a Miriam, quer dizer, nós conseguimos em 6 meses, né? Noivarmos, casarmos, né? E pagar todas as contas. Você sabe, hoje, um casamento não é barato, gente. Hoje é caríssimo você montar um buffet, locar um espaço para você fazer uma festa para os seus amigos, seus parentes, seus entes queridos. É muito dinheiro e parece que nunca acaba. Quando você está terminando, uma conta vem outra acima da outra, mas nós confiamos no nosso Deus. Deus é o Deus de todas as coisas. Então a gente glorifica sempre a Deus por essa passagem que Ele mandou para nós. A palavra de Deus, ela vem em abundância. Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, é Deus de todas as coisas. É um Deus que cada dia nos impressiona. Às vezes nós temos planos em nossas vidas, Ele embaralha tudo. Filho, não é assim que eu quero, é do meu jeito, não é do seu jeito, eu quero do meu jeito, que eu quero ser, eu quero organizar a sua vida. A gente começa a atropelar o nosso sonho, nossos desejos, mas Deus fala, não, filho, vai ser do meu jeito. Você é um vaso na minha vida. Eu vou moldar conforme eu quero moldar você. Amém? Nós classificamos aqui 6 princípios da gestão de finanças aqui. A primeira seria: gaste menos do que ganha. Bom, amados, é difícil, né? A gente gastar o menos que a gente ganha. A gente sempre pensa lá na frente, como a Miriam falou, que adquirir um carro, pagar uma faculdade, fazer uma viagem. Então, nosso planejamento, a gente sempre extrapola um pouco. Mas em Provérbios 21 e 20 diz assim: o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Irmãos, gastar menos do que ganha é uma premissa indispensável na vida de todas as pessoas. Muitos parecem saber disso, mas não colocam em prática de forma efetiva. É preciso ter um controle financeiro eficaz, controlar os gastos, consumir de forma consciente e viver sempre um degrau abaixo do seu padrão de vida. Assim, a gente não sabe assim como que é a administração, né, da casa, né, de cada um de nós, né? Eu conheço a minha administração, como que é na nossa casa, né, e como nós administramos os nossos gastos, né? Mas eu creio que você, né, eu creio que assim, como lá em casa, às vezes assim, quem cuida mais dos gastos de mercado, por exemplo, o que precisa comprar sempre é a mulher, né? A mulher sempre ela que vai saber o que precisa ir no mercado comprar, o que precisa, né, comprar de diferente em casa. Às vezes está faltando algo que assim não está no cotidiano, né? Porque a gente tem as despesas cotidianas que todo mês elas são repetidas, né? No nosso caso é condomínio, luz, mercado, combustível e tudo isso que, né, faz parte da nossa vida, nosso cotidiano, são os gastos normais. Né? E eu vejo assim que a mulher ela tem uma facilidade em saber economizar, porque muitas vezes a mulher ela trabalha fora, mas também tem a mulher que trabalha em casa. E aquela mulher que trabalha em casa, ela se torna ela é melhor administradora do que quem está trabalhando fora, porque a mulher que ela está trabalhando em casa, então ela administra de melhor forma os gastos. Mesmo porque se ela administrar melhor, vai sobrar um pouco mais para ela, né? Assim a gente calcula, né? Por exemplo, economizou aqui, economizou ali, acaba sobrando um pouquinho mais para ela, porque a entrada geralmente é a mesma, né? Geralmente o gasto, você gasta conforme aquilo que você tem para gastar. Mas se você economiza, então você tem um pouco a mais para você, sobra um pouco mais para você. Então, eu vejo que, assim, nós, mulheres, ao mesmo tempo que nós somos administradores e conseguimos economizar, ao mesmo tempo também somos gastadeiras em relação
aquela coisa do supérfluo, né? Tem o supérfluo e o não supérfluo. Né? Eu ainda estava falando com meu esposo, falei assim, às vezes o marido acha que o cabeleireiro da mulher é supérfluo. Não é supérfluo, né? É o cuidado, né? A manutenção. Então, o cabelo, o pé, a mão que a mulher faz, ela não é supérfluo. É necessário, é necessidade. Marido é necessidade, né? É a necessidade da mulher. Ela precisa, um dia ou outro, ir no salão, cortar um cabelo, fazer umas luzes, fazer um pé, fazer uma mão. Isso faz parte do cotidiano da mulher. Toda mulher gosta e precisa disso, né? Então, os maridos têm que entender que isso é uma necessidade, né? De igual forma, também tem a mulher que trabalha fora, às vezes ela administra os seus gastos de forma conforme ela pode, né? Que nem ela, por exemplo, nós temos os nossos acordos financeiros dentro de casa, né? A gente tem lá as despesas, o que o Reginaldo fica, faz parte dele fazer, o que faz parte de mim fazer, né? Então, a gente tem o nosso acordo financeiro. Eu creio que todo casal tem isso. Se não tiver, não dá certo, né? Se todo casal não tiver aí a divisão das despesas, a divisão dos ganhos, né? Tipo, junta tudo. Ó, temos isso para pagar, temos isso para fazer, né? Podemos investir nisso, podemos, né, fazer uma viagem no final do ano, né? Para que o casal viva bem, tem que haver essa concordância, né? Eu falo que eu e o Reginaldo, desde quando a gente começou, como ele falou aqui da história do nosso casamento, quando a gente começou a namorar e a gente programou fazer o casamento, o que a gente fez? A gente dividiu todas as despesas, né? Uma parte ele pagou, outra parte eu paguei, e assim a gente conseguiu fazer. Uma pessoa sozinha só fazer é difícil. Se os dois trabalham, então os dois têm que, né, participar junto nas despesas e nas finanças, né? A nossa situação hoje é um pouco diferente em relação àquilo que nós dividimos, né? A gente hoje tem novos projetos, novas despesas, eu digo, porque a gente está com alguns negócios aí, né? Encaminhando alguns negócios, né? Porque com a situação da pandemia, quase tudo que nós fazíamos e estava indo, né? Já estava encaminhado, parte parou, né? Por completo. Parte parou por completo. E eu, no meu caso, ele não, porque ele é funcionário público, então dele não parou. Mas o meu, que dependia do comércio, dependia de setores, né? Então, parou tudo. A gente ficou estatizado, sem poder. Eu mesmo fiquei sem renda, né? Sem renda por um bom tempo. Mas Deus é fiel e cumpriu aquele propósito dele, né? Então, falando aqui da administração dentro de casa, o que a Bíblia fala em relação a nós, aos gastos? Nós temos que ter ali eu falo que eu e o Reginaldo, a gente tem uma cumplicidade, um acordo, né? Por exemplo, eu não faço nada sem que ele saiba. E nem ele faz nada sem que eu saiba. E se nós dois não concordarmos com qualquer coisa, a gente não faz. Então, desde que a gente começou o nosso relacionamento. Isso é um acordo que nós fizemos de parceria. Eu falo que é uma parceria, né? Para que tudo dê certo, nós temos que ser parceiros, né? Ele tem que concordar com aquilo que eu quero e eu tenho que concordar com aquilo que ele quer, né? Seja na vida financeira, em qualquer setor das nossas vidas. Então, nós não fazemos nada sem o apoio um do outro. Esse é um acordo que a gente fez desde o início, tá? Então, amor, então, senhores, temos que fazer um planejamento de tudo, né? Às vezes o casal ou o jovem aí que pensa em comprar um carro, fazer uma faculdade, faça um planejamento, eu ganho tanto, eu vou gastar tanto por mês, o que eu posso gastar por mês, o quanto eu posso gastar por mês, vai sobrar uma coisa para mim, é bom sempre ter uma sobra na emergência, que nem a Miriam falou, ela ficou um bom tempo sem trabalhar, graças a Deus com o meu trabalho não faltou dinheiro para mim,
mas a gente começou a fazer alguns empréstimos também, mas tudo de forma organizada, de forma pensada e planejada. Então a gente conseguiu suprir a falta de dinheiro no emprego da Miriam, a gente conseguiu suprir com os empréstimos, né? Então a gente está conseguindo pagar conforme a gente consegue ganhar esse dinheiro, que aos poucos, né, que foi a pandemia, começou ano passado, em março. Então foi o período que nós começamos com o trabalho da Miriam, então foi muito complicado. A gente estava com um projeto, de repente as coisas mudam do dia para a noite, né? E vai dificultando, mas como a gente comentou aqui, a Miriam falou também, que a gente tem que fazer aquele planejamento, né? Em toda a nossa vida, para não ter surpresa. Às vezes você gasta demais, você não tem onde se tirar, aí começam os problemas do casal, da pessoa, entendeu? O segundo princípio é evitar as dívidas, que eu acabei de falar aqui, evitar as dívidas. Então a gente temos que fazer as dívidas só as necessárias, né? Tem coisas que são supérfluas, coisas que é para o nosso ego, a gente tem que deixar um pouquinho de lado. A gente tem que pegar o que é mais essencial para a nossa vida. O que é importante para mim, o que é importante para a minha família. Então a gente tem que sempre focar no algo principal, né? As coisas supérfluas a gente deixa um pouquinho de lado, que doravante a gente consegue adquirir esse bem que a gente sempre almeja. O Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Irmãos, quando contratamos um empréstimo, estamos em dívida com alguém, seja com um banco, uma financeira, uma loja ou até mesmo um parente. Pensou dever para parente, gente? Não é fácil, não. Todo dia cobrando ali, vai me pagar, não vai pagar. Quem já passou por isso sabe como funciona, né? E por vezes, nós tornamos servos dos nossos credores, ficando à mercê de juros altos, que nem no caso da agiota. Às vezes o cara está tão desesperado que vai atrás da agiota. E você sabe que a agiota vai cobrar aquele juro exorbitante, e às vezes você nem consegue pagar. E as consequências, às vezes, não são as melhores possíveis. Portanto, pense 2 vezes antes de contrair dívidas. Existe diferença entre fazer dívida ou fazer investimento. Nós já tomamos empréstimos para fazer um investimento. Isso é diferente de tomar emprestado para pagar dívida. Então, o que nós fizemos, falei para vocês, o empréstimo é para investimento. É isso que eu ia falar aqui agora em relação a isso. Todas as vezes que nós precisamos, né, fazer alguma coisa, investir em algo, né, às vezes por conta de... para não perder, então às vezes você investe dinheiro para você recuperar, né? Então foi isso que aconteceu. No ano de 2015, falar um pouco aqui do que aconteceu em relação à nossa vida financeira no decorrer do nosso casamento. No ano de 2015, eu trabalhava numa empresa já há mais de 20 anos. E no meio desse caminho de trabalhar ali entre 2014 e 2015, eu tomei uma atitude de fazer um curso. E esse curso era um curso gratuito, técnico, por 1 ano. Eu fiz esse curso, um pouquinho antes de terminar esse curso, eu me desliguei dessa empresa, que já fazia mais de 20 anos que eu estava lá. No mesmo tempo que eu fiz isso, que eu me desliguei dessa empresa, que foi em março de 2015, o meu irmão, sócio de um amigo dele, abriu uma academia aqui na Avenida São Euquinde. Foi na mesma época, no mesmo mês, aconteceu isso. Eu me desliguei de uma empresa e ele, né, abriu essa empresa junto com um sócio dele. E eu passei a trabalhar autônoma com o produto que eu já trabalhava ali naquela empresa. Eu era representante comercial desse produto que eu já trabalhava, mas não era mais ligada a essa empresa. E, ao mesmo tempo, estava terminando o curso de designer. Só que aí, no meio desse caminho, né, eu comecei a perceber que esse trabalho que eu estava fazendo não estava dando rendimento, não estava me atrapalhando e tudo mais. E continuei com o curso. E logo quando terminei o curso de designer, eu quis trabalhar na área de designer, né? E é uma área meio complicada, um pouco difícil. Eu fiz designer de residencial, né? Na área residencial. E aí você briga um pouco com a área da arquitetura e tudo mais. E eu não era tão assim ligada nessa área
para trabalho. Eu queria mais trabalhar na área de eventos mesmo. Desde quando eu fiz o curso, eu quis para trabalhar com eventos. Para ter um pouco mais de noção, né, estrutura e tudo mais, para você ter condições de lidar no comércio, na vida ali, no setor ali, né? Você ter condições de trabalhar com aqueles que realmente estão no ramo, né? Porque você tem que ter um pouco de experiência, um pouco mais de condições, né? De oferecer o seu trabalho. Se você tem um curso, você tem condições de falar, olha, eu sei fazer isso. Então, eu me especializei para ter, né, condições de brigar por igual. E passou-se um ano, né? Eu fazendo esse trabalho autônomo. Passou-se um ano. Aí eu fui convidada para trabalhar na academia junto com o meu irmão. Na época ele não tinha ninguém para administrar, eu fui lá para ajudar ele a estar administrando. E a gente fazia... Era uma época difícil, irmãos, era bem difícil, porque foi uma época de crise, né? E abrir um negócio na época de crise é bem complicado, né? Havia muito desemprego, né? As pessoas... O produto que nós tínhamos era um produto que era supérfluo naquela época, né? Hoje a gente sabe que a academia já é um produto de primeira necessidade, faz parte da vida das pessoas. As pessoas precisam ter atividade física. Mas na época já não era tão assim, né? E eu fui ajudar meu irmão ali, né? A gente conseguiu estar trabalhando junto ali um período e tudo mais. E surgiu, né, a oportunidade da gente... Porque ele era sócio com um amigo. E esse amigo, por conta da situação financeira e tudo mais, quis vender a parte dele. E quando ele quis vender essa parte dele, ele ia vender para uma pessoa estranha, que não era conhecido nosso, né? A primeira pessoa com quem ele falou não era uma pessoa nem de Londrina, era uma pessoa de fora de Londrina. Só que daí ele antes dele fechar negócio, ele veio e falou comigo. Falou, olha, estou passando adiante a minha parte e tal, e como você é irmã do Israel, estou procurando você para saber se há interesse da sua parte de assumir essa parte, né, de adquirir essa parte da academia. Aí, né, aquilo veio como uma bomba em cima de mim. Eu falei, meu Deus, como, né? Vou adquirir uma coisa que, né, não tenho condições, né, de forma alguma. E aí ele fez uma proposta, né? E nisso eu falei com o Reginaldo. E a gente orou, colocou na presença de Deus, conversei com Israel, com a minha mãe. Ao mesmo tempo, a gente estava num período que nós estávamos orando, sabe? Orando para Deus abençoar o negócio. A gente fazia campanhas de oração para Deus abençoar aquele negócio, sabe? E a gente precisava muito da bênção de Deus, porque era um tempo difícil. E nisso a gente levantou um recurso e a gente acabou conseguindo fazer esse negócio, né? De me tornar sócia da academia, para que a gente não dividisse aquilo com uma pessoa estranha, para que não tivesse, né, uma outra pessoa que não fosse da família. Então, hoje nós temos um negócio em família, né, que é a academia. E Deus nos abençoou, a gente conseguiu fazer os pagamentos, fazer todas as transações que eram necessárias. Deus deu o recurso, a gente conseguiu, né, já tem aí desde 2016, já estamos aí com quase 5 anos que a gente está ali na academia, né? Trabalho ali todos os dias, né, de segunda a sexta. Tem um período que eu fico ali. Na época que nós assumimos, era praticamente 12 horas de trabalho por dia, né, porque era só eu e o Israel. Então, foi muito trabalho mesmo. E mesmo estando ali, eu ainda tinha um interesse, tinha um desejo, né, de voltar a trabalhar com o curso que eu fiz, que foi o curso de design, né? E mais adiante ali, depois de 2 anos ou 3 anos, não me recordo muito bem, Deus deu a oportunidade da gente abrir, né? Eu já trabalhava com a parte de decoração de casamentos, de festa e tudo mais, só que eu não tinha um espaço para guardar todo aquele equipamento, todo aquele material que eu tinha. E aí eu comecei a procurar e eu falo que assim, quando a gente faz projetos, Deus honra os projetos que a gente faz, os propósitos que a gente faz. E eu fiz um propósito com Deus, fiz um projeto de ter algum lugar
onde eu pudesse guardar tudo aquilo que eu estava comprando. Eu comprava as coisas, aliás, nem eu podia comprar, porque não tinha lugar de guardar. E o que eu comprava, que era coisa para poder oferecer e tudo mais, porque eu já estava trabalhando, às vezes eu pegava uma festa para fazer, eu não tinha o produto, eu tinha que comprar, né? Então, eu comprava, mas eu não tinha lugar de guardar. E aí, eu orei, eu pedi a Deus, eu passei, acho que anos, procurando, e para saber exatamente o que Deus queria, para saber o que realmente Deus tinha, né, como resposta. Eu nunca fiz nada sem antes orar e pedir direção de Deus. E eu fiz isso pedindo muita direção de Deus. E eu acabei encontrando um lugar onde eu poderia tanto armazenar tudo aquilo que eu tinha, como também oferecer esse espaço para ser um espaço de festa. Eu fiz isso em dezembro de 2019. Eu fiz o contrato em dezembro de 2019. Fiz a inauguração desse espaço em fevereiro de 2020. A minha primeira festa fechada na inauguração seria dia 21 de março de 2020. No dia 20 de março de 2020, todo o setor comercial fechou por causa da pandemia. Tudo fechou por causa da pandemia, inclusive a academia. Nós ficamos com a academia fechada 67 dias. 67 dias sem poder abrir a porta, sem poder trabalhar. Imagina o setor de eventos que só abriu agora, tem aí 1 mês ou 2 meses que reabriu o setor de eventos. Então, nesse período que ficou fechada a academia, nós passamos muita dificuldade e havia aquele pensamento na nossa cabeça. Como que a gente vai fazer, né? Com tanta responsabilidade, com tanta pessoas dependendo da gente. A academia ela tem 10 funcionários que precisam, que ganham salário, né? E a gente tinha responsabilidade com essas pessoas. A pandemia ela veio, muitas pessoas sabem, né? E muitas empresas grandes fecharam. Muitas empresas que tinham mais de 20 anos de estabilizadas já, chegaram a fechar. Mas Deus ele foi misericordioso, porque Ele ajudou, né? Levantou pessoas para ajudar. Falo que assim, nossa família ela é muito abençoada, porque ela tem pessoas que foram levantadas para nos ajudar. E Deus permitiu, sabe, que dentro desse tempo que a gente ficou ali fechado, nós podíamos falar assim, tipo, chorar, reclamar e dizer não, a gente não vai conseguir mais, né? A gente não vai conseguir pagar os funcionários, a gente não vai conseguir fazer nada e parar com tudo ou fechar a academia. Eu lembro que na época que eu me recordo, parece que foram fechadas aqui em Londrina 18 academias. Nesse período de 67 dias. O comércio ficou média de 30 dias fechado, mas as academias não podiam abrir, né? A Secretaria da Saúde não permitia que a academia abrisse. Então, a gente ficou ali, nesse meio tempo, o que nós fizemos? Nós pegamos toda a academia, a gente reformou o que tinha que reformar, a gente pintou o que tinha que pintar, a gente limpou o que tinha que limpar, a gente deixou a academia top, brilhando, sabe? E quando a gente voltou com a academia para abrir a academia novamente, tinha acabado de sair de uma reforma em dezembro de 2019, então tinha muita coisinha ainda para fazer, fizemos tudo que tinha que fazer, e quando foi na reabertura, depois de 1 mês e pouco, Deus permitiu também que a gente trocasse praticamente 70% dos aparelhos da academia. Para quem conhece, sabe, todos os equipamentos de academia são muito caros. Só que Deus, ele providenciou, Ele levantou pessoas, Ele usou pessoas para nos ajudar, e nós conseguimos levantar e comprar quase todos os aparelhos. Hoje, graças a Deus, todos os aparelhos estão pagos, né? Foi um recomeço, né? Eu falo que foi um recomeço logo depois que reabriu. Foi muito bom, sabe? A gente teve um resultado muito bom mesmo, né? Com o retorno. E dentro dessa situação de pandemia, que eu parei com os eventos, eu tinha 16 contratos de festas
para acontecer no ano de 2020. Esses 16 contratos parcialmente pagos, alguns pagos por completo, e eu com a responsabilidade ou de devolver todo o dinheiro, ou de adiar essa festa e cumprir essa festa, em algum tempo determinado. Parte desses clientes pediram o dinheiro de volta. Eu renegociei com esses clientes, devolvi esses dinheiros de volta para esses clientes. A maioria deles foram todos devolvidos. A última festa que eu tinha para cumprir, eu cumpri dia 15 de agosto. Né? Foi uma festa que ela estava toda paga. Mas, graças a Deus, eu cumpri ela inteirinha. Não foi só essa, teve mais outras festas também que a gente precisou cumprir. Eu ainda tenho 2 clientes que eu estou renegociando com eles para devolver o dinheiro deles, porque eles não vão querer a festa. Então, de março de 2020 até o dia de hoje, a gente tem trabalhado para manter o negócio. Né? Esse negócio de eventos, eu estou mantendo ele através do meu trabalho. Tenho trabalhado muito, muito mesmo. Deus deu uma estratégia logo quando começou a pandemia, porque eu tinha muita coisa parada de decoração. E como hoje a gente tem aí, né, nas páginas do Facebook, aquela propaganda, só um bolinho, né, não deixe de comemorar. Então, nós criamos, no meu caso, né, como eu não trabalhava com isso ainda, eu criei um setor chamado Pegue Monte ali, onde a pessoa pegava a decoração comigo, fazia na casa dela e devolvia a decoração. Ela paga uma taxa menor do que fosse fazer uma festa na casa, dentro do meu salão, porém, eu não deixo de ganhar e o meu material ele está sendo, né, eu estou fazendo negócio com esse material. Eu adquiri mais materiais, né? Hoje a gente está num outro lugar, também com o setor de eventos, com um espaço de festa, em outro lugar onde a gente já está trabalhando, né, algumas festas que, né, hoje a gente já pode fazer, que já está liberado, né, e muitas coisas que a gente ainda tem para acontecer nesse ano. Graças a Deus, Deus começou a trazer aí a resposta. Nós batalhamos muito, sabe? Batalhamos mesmo. Eu falo para você, final de semana para mim tem sido muito corrido. Mas assim, graças a Deus, a gente às vezes tem dia, tem domingo que eu falo assim, nossa, não vai conseguir ir na igreja. Mas aí eu venho de manhã e cumpro tudo aquilo que eu tenho para fazer durante o dia, né? Mas posso dizer para você que desse tempo que Deus colocou tudo isso nas nossas mãos para administrar, eu creio que assim foi muita fé, muito propósito de Deus. E falar que a gente tem condições de suprir tudo isso, não. É Deus quem tem dado o suprir para nós. Às vezes a pessoa fala para a gente assim, mas você está bem, né? Você está lá na academia, está ali com o salão de festa e tal. Ninguém sabe como que é. Por exemplo, estar com o negócio, eu falo assim, nós estamos hoje com esse negócio. Né? Esse negócio não é nosso, não faz parte, nós não somos esse negócio. Hoje nós estamos com esse negócio. Amanhã ou depois pode ser que nós não estamos mais. Isso Deus nos deu para trabalhar hoje, para fazer hoje. Então, se eu fizer bem, eu vou ter o respaldo, o retorno daquilo que eu faço bem. Então, tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão para fazer, faça de forma que você faça do seu melhor. Faça tudo do seu melhor. Porque a recompensa, ela virá para você. Sempre nós vamos ter recompensa daquilo que nós fazemos. O terceiro princípio, poupe e invista regularmente. Provérbios 13:11 diz: o dinheiro ganho às pressas diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Irmãos, de nada adianta o imediatismo quando o assunto é fazer dinheiro render. Muitas
Muitas promessas de dinheiro fácil e rápido acabam gerando grandes prejuízos. Por isso, o correto é poupar diariamente para poder investir com regularidade. Todo negócio precisa de investimento para crescer. Invista tempo, estude, faça projetos para o seu negócio crescer. E se você precisa de dinheiro, Deus pode levantar investidores quando você está no centro da vontade de Deus. É Ele que cuida e te faz prosperar, porque Ele vai usar você e o seu testemunho para levantar outras pessoas. Então, assim, eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que, através das nossas vidas, pessoas possam ser abençoadas, vidas possam ser abençoadas, que tudo que eu fizer vai servir de testemunho para outra pessoa. Deus pode usar a minha vida e a sua vida para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu falo que todo negócio ele precisa de um investimento. Por isso Deus levanta pessoas para investir em nós. Por quê? Porque Ele sabe que a partir de nós, outras pessoas vão ser abençoadas. Quando você tem um negócio, você gera emprego, você investe em pessoas. E quando Deus te usa para ter um negócio, Ele levanta você para ajudar outras pessoas. Você é provedor de outras famílias. A empresa que você trabalha, o seu patrão, ele é provedor da sua família. A porta que Deus abriu para a sua vida, ela é provedor da sua família. Então valorize onde você trabalha. Valorize o seu trabalho. Faça com amor, faça com o melhor que você puder fazer. Se a gente abençoar o nosso trabalho, o nosso patrão, somos nós que estamos sendo abençoados. Porque o teu patrão, ele precisa da sua mão de obra, ele precisa do seu trabalho. E você também precisa dele. E você precisa da porta de emprego. Você precisa dessa porta aberta na sua vida. Sem essa porta aberta, você vai ter que procurar um outro trabalho. Sempre que você tiver essa porta na sua vida, ou se você procurar um emprego, valorize. Você que é empregador, você que é empresário, você é um investidor, você está investindo em vidas. Você está suprindo a necessidade de alguém, uma família. Então valorize essa oportunidade que Deus colocou na sua mão. De você gerir um negócio. Ou de você gerir a sua casa. De qualquer forma você está gerenciando alguma coisa. A vida financeira, você está gerenciando. Deus está te usando para gerenciar alguma coisa. O quarto princípio, trabalhe com dedicação. Provérbios 22, 29. Você conhece alguém que faz seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo, seu valor será reconhecido. Ele será chamado para trabalhar para o rei. Irmãos, o trabalho dignifica o homem. E é por meio dele que realizamos nossos sonhos e objetivos. Contudo, quando temos zelo e dedicação, é que a Miriam falou, nós temos que zelar pelo nosso trabalho. Hoje em dia está muito difícil você se manter no emprego. Cada dia você tem que provar que você é melhor que ontem. Se você não provar que você foi melhor que ontem, amanhã às vezes você pode ter uma surpresa. O patrão fala, essa pessoa não está rendendo, não está alcançando os meus objetivos da empresa, então eu vou desligar da empresa. E para você arrumar outro emprego é muito difícil. Devido à pandemia, então eles têm desculpa para tudo, não é verdade? Eles colocam a culpa na pandemia. Falam, a pandemia está aí, o rendimento da empresa está muito pequena, então tem que abrir mão de quê? Dos funcionários. Então, irmãos, nós temos que amar o nosso trabalho, seja qual for o trabalho. Nós temos que valorizar aquele momento que estamos ali, se dedicar ao máximo, sempre provar para nós mesmos e provar para os nossos patrões que somos úteis para aquela empresa. Sendo assim, nós acreditamos que conseguimos manter o nosso trabalho no dia a dia. O quinto princípio,
fala: invista em conhecimentos. Provérbios 18:15. A mente do homem sábio está sempre aberta para receber o conhecimento e seu ouvido aberto para ouvir novas ideias. Irmãos, nunca pare de aprender. Busque por conhecimento, estude, eduque-se financeiramente, busque conhecimentos na sua área, te fará estar de frente de seus. Que não falei, eu sou há 30 anos policial e há 3 anos eu fui promovido a sargento, através de muito estudo, muito trabalho, muita dedicação e muita obediência. Toda vez que você entrar numa empresa, independente do serviço que você faça, você tem que investir em você mesmo. Pega uma parte do seu salário, invista em conhecimento, busca conhecimento, aprimoramento. Hoje o comércio está se aprimorando cada dia mais, né? Então nós temos que correr atrás disso aí também. Não podemos ficar parados, estagnados. Nós temos que cada dia aprender cada vez mais, sermos curiosos, né? Falar o que esse aparelho faz, o que esse computador faz, o que essa mídia faz, o que esse empreendimento faz. E nós vivemos num mundo globalizado, então não podemos ficar para trás, né? Se ficarmos para trás, vem outra pessoa e toma o nosso lugar. Então não podemos de forma alguma relaxar. Nós temos que sempre acreditar que nós somos capazes, nós somos cada dia mais buscar conhecimentos. Hoje o mundo capitalista, ele exige isso da gente, que temos que aprimorar cada dia mais, para a gente não ficar para trás, né? Então a gente tem que ter essa obrigação, cobrar da gente mesmo, que nós temos, não nós, mas nós temos um legado, nós temos uma família para cuidar, nós temos o nosso dia a dia, a gente tem que cuidar do próximo, a gente tem que se aprimorar, tem que buscar conhecimento, né? Que a gente precisa ter esse know-how, a gente precisa estar sempre atualizado, né? Porque se a gente não atualizar, outros virão e tomarão o nosso lugar. Nós devemos alimentar a nossa mente com coisas positivas, pensar positivamente, acreditar em nós mesmos. Então nós devemos buscar conhecimento, buscar mais, né? Hoje nós temos aí na mídia muitas fontes, né, de enriquecimento, né, de conteúdo bons para que a gente possa alimentar a nossa mente positivamente, para que a gente possa acreditar em nós mesmos, sabe? Uma das coisas que rouba, né, a nossa prosperidade, podemos dizer, é a preguiça, né? A preguiça de estudar, a preguiça de fazer um curso, a preguiça de ler um livro, né? Você às vezes se sente, eu vou descansar, vou, né, fazer não faz nada, não faz nenhuma coisa nem outra. E o tempo ele pode ser gerido de forma melhor, para que a gente possa acrescentar conhecimento em nós e ir além daquilo que a gente já faz. Toda vez que nós falamos aqui sobre proventos, sobre ganhos materiais, e para que a gente melhore o nosso salário, melhorar a nossa condição financeira, nós precisamos galgar lugares maiores. E para galgar lugares maiores, você tem que ter um pouco mais de conhecimento. E às vezes o conhecimento, você precisa estudar, você precisa ler mais, você precisa, né, aguçar o seu conhecimento. Nós estamos aqui testemunhando daquilo que a gente já alcançou, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas um exemplo para mim hoje é meu irmão Israel. Ele que é o fundador, né, do negócio da academia. E ele é um estudioso. Ele estudou teologia, ele estudou educação física e agora está estudando nutrição e ainda ele está estudando para um concurso da Polícia Civil. Ele passa o tempo todo estudando. Ele estuda. Mas como ele estuda, ele está galgando lugares maiores. Hoje, além da academia, ele já está atendendo, né, na área da nutrição também, porque o ano que vem ele já encerra, né, o curso de nutrição. Mas eu só posso ser aquilo que eu busco ser. Se eu não buscar conhecimento, se eu não estudar, eu não vou alcançar. Então é um exemplo, para mim se tornou um exemplo. E se torna exemplo para outras pessoas também.
Se eu quero ser alguém, se eu quero alcançar algo, eu tenho que buscar isso. Tem coisas que Deus provê para nós através do propósito que Ele tem na nossa vida, mas tem coisas que nós temos que buscar de nós mesmos. Né? Se eu quero ser médica, eu vou ter que estudar para médica. Né? Tem que fazer medicina. Né? Se eu quero ser, né, um empreendedor, eu tenho que buscar conhecimento no empreendimento, conhecer melhor, me aperfeiçoar. Então nós temos que buscar, né, conhecimento para que a gente possa galgar lugares melhores. Você só vai mudar de setor de trabalho, você só vai crescer na sua empresa se você tem condições, capacidade para alcançar um cargo maior. Dedicação, conhecimento, né, e vontade. Às vezes a vontade faz coisas muito grandes em nós. Quando você deseja algo, quando você, né, almeja ter coisas, você alimenta isso dentro de você e você busca para alcançar isso. Né? Então nós devemos ter mais vontade, mais desejo das coisas. Né? Deus vai colocar em você aí inspirações. Né? Eu acredito muito em inspirações. Deus colocar em você inspirações para que você possa alcançar coisas maiores. Nós estamos vivendo sim um tempo difícil, um tempo de escassez. Né? Falta de trabalho, falta de emprego, falta de recursos por conta da pandemia. Mas nós cremos que isso está acabando. Nós cremos que isso já, né, em nome do Senhor Jesus, eu creio que isso está acabando. E o mercado vai aquecer. E ele vai buscar pessoas preparadas. Você está se preparando? Você tem buscado preparação? Nós ficamos tempos parados. Teve época que o comércio fechou e ficamos 30 dias sem trabalhar. O que nós fizemos enquanto isso? Como que você tem usado o seu tempo? Como que você tem buscado o seu tempo para Deus te abençoar? Se prepara. Busque mais conhecimento, busque alcançar lugares maiores. A Bíblia fala que se quiseres, comerás o melhor dessa terra. Mas é se quiseres. Porque primeiro a gente tem que querer. Ninguém pode querer por nós. Eu tenho que querer. Se eu não quiser, ninguém vai conseguir fazer por mim. Eu tenho que querer. Então Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus vai te abençoar nessa noite. Se coloque de pé no seu lugar. Eu creio nas promessas do Senhor para você nessa noite. Eu creio naquilo que Deus tem preparado para você. Eu creio naquilo que você pode alcançar através daquilo que você quer. Porque primeiro nós temos que querer, primeiro a gente tem que buscar. Buscar conhecimento. Buscar em Deus também, né? Porque nós temos que saber qual é o propósito de Deus para nós. E estar preparado para aquilo que Deus te chamar a fazer. Nós não somos chamados somente para trabalhar por dinheiro, né? Ou, né, para ter uma vida estável. Não é só para isso. Deus quer te usar para outras coisas também. Para a obra dele. Você pode investir na obra do Senhor com as suas próprias mãos, trabalhando na obra do Senhor, investindo em pessoas. Deus quer te usar de alguma forma. Deus quer usar a sua vida de alguma forma.
esteja pronto, esteja preparado. Busque conhecimento. Amém? Eu não sei como que está a sua vida hoje, eu não sei o que você tem passado. Mas Deus tem uma oportunidade para você nessa noite. Deus tem uma oportunidade de você reaver coisas que às vezes você perdeu. Deus tem a oportunidade de abrir uma nova porta para você. Às vezes você está desempregado, eu não sei. Às vezes você está procurando um emprego. Ou às vezes você nunca trabalhou e você quer arrumar um emprego para ajudar a sua família. Ou às vezes você tem um sonho de realizar algo na sua vida. Você está buscando em Deus alguma coisa para fazer, um curso, uma faculdade. Ou você tem um projeto de construir uma casa. Deus está nesse lugar e Ele quer te ajudar, e Ele quer te abençoar. Amém? Louvado é o teu nome, Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Independente do que seja, eu quero que você se coloque aqui na frente, porque eu sei que Deus vai te abençoar. Você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente. Deus tem algo a fazer na sua vida. Aleluia. Deus vai suprir a sua necessidade nessa noite. Deus tem uma porta aberta para você nessa noite. Deus tem algo a fazer na sua vida. O Senhor vai abrir portas. Que a bênção se derrame até mil. Você que tem um sonho para ser realizado, Deus tem um propósito na sua vida. Se coloque na presença do Senhor. Deus quer fazer algo maravilhoso nessa vida, nessa noite. Profetizo sobre a sua vida coisas novas, portas abertas. Deus vai prosperar o seu trabalho. Deus vai prosperar a sua vida. Em nome de Jesus. Você que precisa de um trabalho, você que precisa de algo, saia do seu lugar, venha receber, porque Deus tem a bênção para derramar sobre a sua vida. Bênçãos financeiras, bênçãos na sua vida pessoal, bênção na sua família. Deus tem uma bênção para derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode alcançar coisas grandes na presença do Senhor. Aleluia. É contigo,
Aleluias.